seu aqui, que a hora que sair. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Rodrigo Gomes. Boa noite, René Vicente. Boa noite. Já estamos no ar. Boa noite. Conseguiu acessar aí, René? Consegui, vamos lá. Conseguiu? Consegui o seu aqui. Toca a vida. Consegui, vamos lá. Conseguiu? Consegui o seu aqui. Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos à nossa página, à nossa live desse dia 17 de julho de 2020, cujo tema é o novo marco legal do saneamento básico, impactos à população e aos servidores e trabalhadores dessa área. Estamos aqui nessa noite com o Rodrigo Gomes e com o René Vicente, dois camaradas que têm uma experiência, um contato, uma vivência com saneamento básico e com os trabalhadores. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para todos que estão entrando na nossa live, deixa aí sua curtida, deixe os seus comentários, nós vamos reservar aí um bloco para responder algumas questões, comentários. E também eu gostaria de pedir que vocês curtissem a nossa página e compartilhassem nas suas redes sociais, com os amigos, colegas, trabalhadores. Bom, enquanto o pessoal vai chegando, nós vamos brevemente fazer aqui um apanhado sobre o último boletim referente a pandemias, referente à Covid-19. Segundo resultados dados divulgados recentemente, no dia de ontem precisamente, o Brasil já tem 2.014.738 casos. Nas últimas 24 horas, foram registrados 43.829 casos. Óbitos já totalizam no dia de ontem 76.822 óbitos. Nas últimas 24 horas, foram notificados 1.299 casos de óbitos. Infelizmente, nós estamos numa situação bem sensível. Situação idêntica à África do Sul, à Índia e à Colômbia. São os 4 países aí com maior índice de óbitos, maior número de óbitos. Não maior número de contaminados. O número de contaminados, por exemplo, nos Estados Unidos é muito grande o número de contaminados lá, mas o número de óbitos é menor. E, curiosamente, os países onde há o maior número de óbitos são os países onde há maior desigualdade social, onde há maior exclusão de parte da população em relação aos serviços de saúde de qualidade, saneamento de qualidade, infraestrutura habitacional, infraestrutura urbana. Bom, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou passar a palavra para o René Vicente dar uma breve saudação aí. O René Vicente, ele é diretor de imprensa do Sintaema, Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente, e também presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB. O Rodrigo Gomes é servidor público de Santo André, ex-diretor do Sindicato dos Servidores Públicos de Santo André, Sindiserv. Bom, René, a palavra é contigo para você dar uma saudação aí para o pessoal, prestar também aí sua solidariedade às vítimas dessa Covid, pandemia. A palavra está contigo. Boa noite a todos. Boa noite, Washington. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Satisfação estar aqui com vocês nessa sexta-feira de quarentena, né? De quarentena, onde nós estamos aqui lutando pela preservação da vida, como você falou mesmo. Eu acho que o único instrumento que nós temos que garante efetivamente a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras é a quarentena, né? É o pessoal ficar em suas casas, não se expor nesse momento, porque enquanto nós não tivermos uma vacina, essa vai ser a nossa rotina, não tem jeito. E não é uma gripezinha, como diziam, né? Essa gripezinha já levou
mais de 75 mil vidas de brasileiros e brasileiras, isso oficialmente fora a informalidade, né? Os que não são a subnotificação, né? Que também tá enorme, né? De casos que ainda não foram colocados como Covid, mas que as características, né, de morte evidenciam isso. Então, acho que o único meio que a gente tem é esse. E também dizer que eu acho que esse é um tema, debater o saneamento no momento é oportuno para nós, para que nós possamos entender melhor o que vem ocorrendo, o que está ocorrendo de uma maneira geral, para que a gente possa combater, né? Combater e lutar por um país mais justo, fraterno, solidário, onde as necessidades básicas da população sejam atendidas. É isso mesmo, Renê. Nós precisamos lutar por esse mundo. O pessoal fala muito na volta à normalidade. Nós temos que voltar à normalidade, mas não aquela normalidade antes da pandemia. Tem que ser um novo normal e um normal melhor do que o que nós tivemos. O normal com inclusão social, com justiça. Algo que ficou bem claro nessa pandemia é que o Estado não pode ser negligente, o Estado não pode ser omisso, o Estado não pode dar liberdade ampla à economia, porque na hora que no linguajar mais popular, chicote estrala, quem socorre a sociedade, quem socorre o cidadão é o Estado. É o Estado. No Brasil, por exemplo, o SUS. Sorte nossa que nós temos o SUS estruturado ao longo de vários anos aí. Hoje está sofrendo desmonte, mas o que se estruturou ao longo dos anos é o que está servindo para combater a pandemia hoje. Então, não dá para você abrir mão de alguns serviços públicos, desmontar políticas públicas e achar que a economia por si só vai dar as respostas para a sociedade. Até os países extremamente neoliberais tiveram que abrir mão do seu orgulho neoliberal e fortalecer serviços públicos e intervir na economia, até intervir na gestão de hospitais privados. Nos Estados Unidos mesmo aconteceu isso. Entendeu? Você formar uma fila única em alguns países para atender a pandemia. E o nosso novo normal que nós devemos lutar deve ter esse viés. Deve ter um viés muito mais inclusivo, um Estado participativo, um Estado forte, um Estado capaz de dar as respostas para a sociedade. Rodrigo, sem mais delongas, a palavra é sua para você dar uma saudação inicial e se apresentar. Imagina. Boa noite a todas e a todas as amigas e amigos que acompanham essa live hoje, na noite de hoje. Agradecer o convite do companheiro Washington, trabalhador da nossa empresa aqui do Semasa. Agradecer ao companheiro René Vicente, da CTB, que estão sempre ativos aí depois da entrega da Semasa, né, para a Sabesp, ajudando a gente aí nessa questão. Primeiramente dizer da minha solidariedade às vítimas do coronavírus, né? Eu acredito que eu faz um tempo que eu não vejo, mas eu acredito que a gente está por volta de 80 mil mortes, né? Não são números, são 80 mil famílias que tiveram uma perda muito grande, né? Então vai aí minha palavra de conforto para essas famílias aí que estão passando ou que passaram, né? Infelizmente passarão por esse momento, né? Quero dizer aqui que estamos numa conjuntura muito difícil na questão do saneamento básico, né? Onde o Brasil está indo na contramão do mundo. Nós temos empresas europeias, né? Eu faço parte também de uma organização chamada Internacional de Serviço Público, né? Que justamente discute a remunicipalização ou a reestatização dos serviços públicos de telefonia, de energia e de água, né? E que essas empresas, né? Ou de capital misto, essas empresas, elas têm toda a capacidade de atender as demandas da sociedade, né? Você vê que mesmo a Sabesp, sendo uma empresa, né, de capital misto, ela tem ainda, né, a vontade, a capacidade, os servidores públicos, né, dispostos a levar uma água e tratamento de água de qualidade à população, né? Agora, quando a gente tem uma empresa 100% privada,
Quer dizer, você não tem um interesse direto aí na infraestrutura, na manutenção, você primeiro vai privilegiar o lucro, né? Isso é muito claro, muito posto, né? Então, acho que isso depois o companheiro Renê vai falar com muito mais propriedade do que eu, mas eu acho que basicamente é isso, né? Infelizmente, o nosso Semasa aqui, como todos sabem, né, foi vendido, né, a preço de banana, né? Na verdade, foi dado, né, por uma dívida que não foi nem auditada, nem negociada, nem absolutamente nada, né? Vai ficar manchada aí na história como o pior prefeito, né, da cidade que teve, né? Por que eu digo isso? Porque você pega um patrimônio de 3,2 bilhões de reais em avaliação e você vende ele, né, nem 10% disso, e você entrega esse patrimônio. Eu acho muito grave o que aconteceu, né? Tem a dívida, tem problema de dívida, acho que tem um problema, acho que na administração pública a gente tem muitos outros problemas a resolver, mas nem sempre a solução é a mais simples, né? Se você tem sua casa lá, uma dívida com seu fogão, ou com sua televisão que está na prestação, deu problema, então eu vou vender todos os móveis da minha casa para resolver o problema, né? Eu acho que não é assim que se administra, eu acho que não é assim esse modelo de egoísmo, né, de, como o Washington falou, de liberalismo, cada um se vire por si, e não é assim a cidade que queremos. Então, é assim que eu abro aí a minha palavra, estou à disposição aqui para ajudar no que for aí no debate. Muito bom, Rodrigo. É isso mesmo. O objetivo nosso, ao trazer vocês dois para essa mesa virtual de debates, foi pegar justamente a visão de um trabalhador de uma empresa estatal de saneamento estadual, com experiência, com atuação no sindicato específico da área, que é o Sintaema, Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado, e também um servidor público municipal, que foi diretor, até recentemente, do Sindicato dos Servidores Públicos de Santo André, que tinha atuação no saneamento básico, que atendia a empresa municipal que cumpria esse papel de servidora de água e esgoto para o município, de gestora de água e esgoto para o município. E também essa experiência que você teve, esse contato que você teve com o movimento Semasa é Nosso. O movimento Semasa é Nosso, para quem não sabe, foi idealizado e fundado por servidores do Semasa, com o objetivo de defender a autarquia nessa luta contra a entrega dos serviços de água e esgoto para a Sabesp. Por quê? Porque nós acreditamos nesse modelo integrado de saneamento básico e ambiental, que era o papel que o Semasa exercia aqui, que era o modelo que o Semasa exercia. Nós acreditávamos, além de acreditar na água como um direito público, como um direito humano fundamental, nós também acreditamos que a municipalização, os serviços na mão do município, eles estão mais próximos do cidadão. Está mais próximo para o cidadão cobrar. O município conhece mais a realidade do cidadão, de cada morador. No entanto, hoje a nossa luta ganhou outro patamar, um patamar maior, um patamar macro, que é a luta em defesa da água como um bem público, da água administrada por uma empresa pública, da água como direito humano fundamental, não da água como mercadoria como querem transformar. E para falar um pouco sobre esse aspecto da água como mercadoria, que é o que está em torno desse novo marco legal do saneamento, nós vamos passar novamente a palavra para o René Vicente, para ele trazer o panorama. Qual a importância do saneamento básico para a população? Qual o modelo, qual o formato do modelo vigente até então? Quais as vantagens, desvantagens, percalços, dificuldades? E o que muda com o novo marco legal do saneamento básico? O que muda para melhor, o que muda para pior? Qual é a promessa dos privatistas? Se de fato essa promessa vai se cumprir, se há probabilidade dela se cumprir, qual o exemplo que nós temos no mundo, o que o mundo comprova? Nesse sentido, eu te devolvo a palavra, René Vicente. Está contigo. Bom, Washington, esse ano aqui, nós estamos comemorando os 10 anos, né, do reconhecimento
dos direitos humanos à água e ao saneamento pela Organizações Unidas, né? Foi uma luta, né? A ONU reconheceu o direito à água e ao saneamento como um direito humano. E isso faz 10 anos desse marco aí que a ONU reconhece essa necessidade humana de ter acesso à água, ao saneamento, à água tratada, né? Hoje no mundo, milhares de pessoas caminham centenas de quilômetros, né? Para buscar água, para ter acesso à água, né? Para poder beber água, para poder se lavar, para manter as necessidades diárias, né? Isso é uma realidade triste que ainda nós temos muito a avançar. Isso é fato. Nós temos que avançar no sentido urgente da universalização do saneamento, que o saneamento ele atinja toda a população no globo. Eu acho que isso é fundamental, essa é a nossa busca pela universalização. Essa tem sido uma bandeira de luta das centrais sindicais, do sindical e das organizações. E no Brasil, século XIX já vem sendo aplicado, né, no final do século XIX, o saneamento público vem sendo aplicado, e nos anos 30, durante o período militar, nós tivemos um crescimento exponencial através do PLAN-SAB, que é o Plano Nacional de Saneamento Básico, né? Onde foi desenvolvido pelo país, até que em 2007 nós tivemos a regulamentação do setor, através da Lei 11.445, de 2007. É uma lei que regulamentava, ela traz um avanço enorme diante da ausência de regulação, ela traz essa regulação, foi durante o governo Lula, ela foi promulgada, né? Ela traz uma regulação para o setor de saneamento e que estava faltando, e ela vai ser regulamentada em 2010. Então, nós temos uma lei nova, que tem pouco tempo, mas que foi fruto de debate do Ministério das Cidades, das interações sociais, e essa lei ela não negava a participativa privada, enquanto agente de saneamento. No Brasil, nós temos 5.040 municípios, dos quais em torno de 312 municípios são regulados pela iniciativa privada, são atendidos pela iniciativa privada, né? E nós temos nos demais aí, se for ver as SESB, que a gente chama, né, que são as companhias estaduais de saneamento, no Brasil elas atendem 70% do saneamento. Os municípios, como no caso aqui nós tínhamos a Semasa, tinha a Saned em Diadema, né, tinha aqui a vizinha Mauá também, né, você tem várias empresas pequenas nos municípios que atendem em torno de 20%. E 10% restantes são de iniciativa privada, são municípios onde a água, o saneamento, né, ele é tratado através da iniciativa privada. Então, a Lei 11.445, ela permitia a participação da iniciativa privada. Tinha participação, tanto é que nós temos casos de exemplos inúmeros de participação. O estado do Tocantins, foi nos anos 2000, foi privatizado, né? A BRK Ambiental tomou conta do saneamento no estado de Tocantins, em Manaus, né? Tem várias cidades, aqui em São Paulo nós temos Limeira, Santa Gertrudes, né? Nossa vizinha aqui, Mauá, era tocada setor de esgoto pela iniciativa privada. Então, você tinha uma participação da iniciativa privada, mas os principais agentes indutores do saneamento no país ficaram a encargos das empresas estatais, né? Então, são as empresas de saneamento que tocaram o saneamento público nesse país, nesses estados, na maioria dos casos, né? Então, a lei ela é uma lei nova,
mas que com a sanha da privatização, da iniciativa privada, agora ela veio a ser alterada no último dia 24 de junho desse ano, através da Lei 4.162/19, que é um projeto que já vinha sendo implementado no país, né, após várias tentativas, a partir de 2016. Em 2016, nós tivemos com a entrada do presidente Michel Temer, né, que após o golpe, que depois a presidente Dilma entrou, Michel Temer, ele já veio com o marco, né, com a MP 844, que buscava privatizar. Ele vai participar, nesse ano de 2016, no Fórum Mundial das Águas, lá em Davos, né? Ele participa em Davos da Organização Mundial do Comércio, que teve em Davos, e nessa ida ele vai com os presidentes, com os CEOs da Coca-Cola, Ambev, das principais interessadas na privatização e no controle dos recursos hídricos. Então, ele volta com essa ideia de privatizar o saneamento público e as águas do nosso país. Ele edita a MP 844, e essa MP ela tinha um prazo para ser aprovada. Esse prazo, nós fizemos uma luta enorme no parlamento, junto do parlamento, ela não foi aprovada, mas em seguida, né, no frigir dos ovos, ele vem, no fechar do ano de 2016, em 2017, ele já vem com uma nova medida provisória, que é a 868, que também foi debatida no Congresso, no Senado, e essa lei ela não chegou a um acordo e não foi colocada em votação. Então, nós conseguimos fazer com que a lei caducasse, né? Houve a caducidade da lei, ela não entrou em funcionamento. Mas, não cansado com isso, né, os setores conservadores ligados aos interesses monopolistas privados da água colocaram em votação, colocaram uma nova lei, agora no ano de 2019, que foi essa lei que foi aprovada, a 4.162, que no começo era 3, ela vai mudando de nome conforme vai colocando aditivos, ela mudou umas 3 vezes de número, mas ela culminou na 4.162, que modifica o marco regulatório 11.445 e mexe em várias leis. Ela não mexe só nesse marco, ela modifica várias leis que tratam do saneamento público, né? Tem a 13.529 de 2017, tem a Lei 9.984 de 2000, que regulamenta a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, né? A 11.107 de 2005. Então, são várias leis que foram alteradas através dessa nova Lei 4.162 de 19, e que, para encerrar aqui minha fala nesse momento, ela visa abrir a exploração do saneamento para monopólios privados. É esse que é o objetivo que eles colocaram nessa lei, tanto é que ela é encabeçada no Senado, é uma lei que surge do senador Tássio Gereissá, que é chamado de senador Coca-Cola, um dos maiores invasadores de refrigerantes do Nordeste brasileiro, que tem interesse direto no monopólio da água. Então, é o que está, dentro da minha perspectiva, é o que traz essa lei, o que está por trás dessa lei é a privatização do saneamento público. Isso mesmo, Renê. Eu também compartilho da sua opinião com relação aos desdobramentos dessa lei. De fato, ela foi, ao longo... O marco anterior sempre foi atacado, como você disse. Sempre tiveram essa iniciativa de querer alterar esse marco, mudar esse modelo. E mudar, pelo que nós estamos vendo, não para melhor, mudar para pior. E parece que eles estão aproveitando agora esse período de pandemia, em que as atenções da mídia, da população, estão voltadas para os óbitos, para a crise, para a coronacrise, vamos assim chamar. Eles estão aproveitando esse momento para passar boiada. Foi exatamente o que o Salles diz. A hora de passar boiada, de privatizar, de entregar, de se apossar da coisa pública, é agora.
E essa lei, ela promete que haverá, uma das grandes promessas dela, dos privatistas, é que haverá universalização, ou seja, praticamente 100% da população terá acesso à água potável, quase 100% terá acesso à coleta e tratamento de esgoto, porque supostamente eles vão gerar concorrência. Agora te faço uma pergunta. Se usa muito o exemplo da telefonia. Na área da telefonia, entrou a concorrência, entrou a privatização, universalizou-se o acesso aos telefones. Dá para comparar telefonia com prestação de serviço de água? Primeiro, com relação à importância. Telefonia é um direito humano fundamental? É necessário, é indispensável para a sobrevivência, para a vida? Segundo, é possível ter concorrência no fornecimento de água? Igual nós temos a concorrência com relação ao telefone, com relação à operadora? É possível ter essa escolha, esse tipo de concorrência? Essa é uma pergunta que eu faço para você, Renê. Olha, o principal objetivo e argumento em defesa desse PL 4.162, que foi aprovado pelo governo de Bolsonaro, é que ele ia aumentar a concorrência. Se você pegar todos os artigos, todas as opiniões da iniciativa privada, da mídia hegemônica, vai no sentido de que tem um déficit de saneamento menor na área de entrega de água, né, no país, e maior na área de captação e tratamento de esgoto. Hoje, no Brasil, em torno de 50% das populações no país não tem acesso a coleta, tratamento, afastamento, tratamento, né, do esgoto. Não tem, é o grande déficit que nós temos, né, no país. Então, o argumento deles é que a concorrência vai fazer com que a gente chegue à universalização. Esse tem sido a tônica da dinâmica de debate feito pelos defensores do PL, né, pelos defensores da modificação do marco regulatório do saneamento. Porém, o que nós entendemos é que a água é um patrimônio da humanidade, que é garantido na Declaração dos Direitos Humanos, né? A água, o saneamento público, né? O ser humano tem que ter acesso a isso. Dados indicam que para cada $1 investido em saneamento, economiza-se 4 em saúde. Então, é fundamental para o desenvolvimento do país que se invista no saneamento, né, que se invista no saneamento público. Agora, a característica do saneamento é o monopólio do recurso hídrico. Você não tem na frente da sua casa, jamais vai passar 2 redes de esgoto, 2 redes de água para que você opte. Foi privatizado o sistema elétrico no país. Quantas redes de energia tem na frente da sua casa, a não ser um sistema trifásico, no nosso caso aqui, ofertado pela Eletropaulo, e com uma tarifa regulada pela ANEEL, né? A mesma coisa é o saneamento, é a água. E aí, hoje, as empresas de saneamento público, apesar delas trabalharem dentro dessa lógica do lucro, né, que nós vemos num sistema capitalista, nada consegue fugir dessa lógica do lucro, apesar delas trabalharem dentro dessa lógica do lucro, como a Sabesp é uma empresa que hoje o Estado de São Paulo é o acionista majoritário, tem 51% das ações, e o mercado tem 49%, né? Apesar dela trabalhar dentro de uma lógica de bolsa de valores, de mercado de ações, para garantir o lucro de seus acionistas, daqueles que compram suas ações na bolsa de valor, ela tem instrumentos de proteção social que são importantes, né, essas empresas, tais como a tarifa social, que você consegue fazer com que a população mais carente tenha acesso à água, não fique desamparada, tenha acesso, pague por um mínimo que ela possa pagar e ter acesso, né? Você tem o subsídio cruzado, que é o quê? Hoje você pega uma empresa como a Sabesp,
60% de sua arrecadação, de 60% até 70% de sua arrecadação, vem de em torno de 20 municípios mais rentáveis. Por exemplo, 45% da arrecadação da Sabesp vem do município de São Paulo, que atinge quase 15 milhões de habitantes, né? Então, você é um monopólio natural que tem que ser utilizado em favor da população. O que nós temos que lutar é para que essas empresas cada vez mais abandonem essa lógica de lucro, né? Onde o lucro está acima da vida, né? Onde o lucro tem que ser, por exemplo, uma das medidas que foi possível fazer agora no combate à pandemia. A Sabesp, ela parou os cortes de água. Ela parou os cortes de água, né? Nesse momento de pandemia, não está fazendo corte, mesmo diante da inadimplência. Por quê? Porque a água é um dos instrumentos fundamentais para a garantia da vida, né? Nós temos que pensar em bebedouros públicos, em novas formas de ampliação e atendimento da população, coisa que a iniciativa privada não vai fazer. Os exemplos que nós temos de privatização de serviços públicos de saneamento pelo mundo afora, que nós podemos detalhar mais adiante, são totalmente negativos, né? Totalmente insatisfatórias para as demandas da população. Então, acho que é isso que tem que ser debatido, e o saneamento, dentro da nossa perspectiva, é um monopólio natural que tem que ter um controle social, tem que ter um controle das entidades sociais, do povo, para que todos tenham acesso. Água é vida, água é vida. Sem água, o ser humano não vive. Então, não tem essa de não pode pagar, não vai ter acesso. Tem que ter acesso à água, sim. É garantia de dignidade e vida do ser humano. Isso mesmo, Renê. De fato, a concorrência, a tão prometida concorrência que está por trás desse projeto, desse novo marco legal, ela não existe, é uma coisa fictícia, é uma falácia. Como você bem ilustrou, impossível passar duas redes de esgoto, duas redes de água, você ter a opção de renunciar a uma operadora e aderir a outra, como se faz com a Oi, com a Vivo, com a TIM, com o celular, com a telefonia. Bom, eu vou passar a palavra aqui para o Rodrigo. Rodrigo, eu gostaria que você ilustrasse um pouco a sua visão, que é aquela visão do movimento SEMAS é Nosso também, que é aquela visão da importância do saneamento ambiental, do saneamento básico público, da importância dele integrado, e com relação à luta que foi travada em defesa do SEMAS, que não foi uma luta contra a Sabesp, foi uma luta contra os agentes, os interesses políticos por trás da Sabesp. E os interesses políticos por trás da Sabesp era tornar a Sabesp maior, ampliar o portfólio de atendimentos dela, para valorizá-la, para entregar para o mercado. E isso prejudica não só a população, como também os trabalhadores da Sabesp. E hoje, praticamente, grande parte dos quadros dos funcionários do SEMAS estão no mesmo barco com a Sabesp. Se a Sabesp for privatizada, se a Sabesp for entregue, esse barco para os trabalhadores, tende a se tornar, vamos dizer assim, cada vez mais inseguro, cada vez mais volúvel, cada vez mais volátil. Então, fala para nós um pouco aí a sua visão que você tem com relação ao saneamento básico, ao saneamento integrado com o meio ambiente, ao saneamento municipalizado, e o que você, vamos dizer assim, extraiu desse movimento, dessa luta, com relação à participação dos trabalhadores, dos servidores do SEMAS, com relação à participação da população e com relação à atuação dos vereadores, correto? Antes disso, eu gostaria de agradecer aqui a todos que estão conosco na live. Nós estamos aqui com 24 pessoas agora, está oscilando nessa faixa 22, 28, 30. Temos vários comentários, vamos precisar reservar um tempinho para esses comentários. Já estamos em 35 minutos, tem algumas perguntas também, então nós vamos fazer o possível para responder o máximo de perguntas. Rodrigo, com você, 10 minutinhos. Claro. Só queria retomar um pouquinho da fala do Renê, que ele falou, isso é muito importante da pergunta anterior, Washington. Na verdade, isso é uma falácia, né? Quando a gente fala de que privatizar vai melhorar a qualidade do serviço, que privatizar
vai melhorar a concorrência, que privatizar vai melhorar alguma coisa nesse sentido. Né? Pergunte para os paulistas, né, se foi melhor a privatização das estradas quando descem para Santos, quando descem para Praia Grande, quando descem para Peruíbe, né? Pergunte para os usuários da Vivo, né, que era a antiga Telesp, com todas as dificuldades que tinham, se o serviço da Vivo hoje, ele pega em todas as cidades, todas as condições que tem hoje a Vivo para transmitir o sinal de telefonia móvel, né? Você tem uma série de medidas aí da antiga Eletropaulo, né, nossa rede de energia. Pergunte, né, a gente teve um problemaço aqui, vai fazer, acho que menos de 10 dias, com as contas de água de toda a população. Pergunte aos moradores aqui da região do ABC se eles estão contentes com a empresa Enel, né, que privatizou o serviço de energia elétrica, né? A gente tinha um banco público aqui, o Banespa. Pergunte aos usuários do Santander, do atual Santander, que promove 200 demissões aí por mês, se eu não estou equivocado, né? Perguntem para eles se eles estão satisfeitos com os serviços. Então, é uma falácia muito grande, né, principalmente nessa área de saneamento público, de falar que você vai entregar para uma empresa que vai aumentar, e não vai, né? Não vai por um motivo muito simples e muito razoável, e que não tira a lógica do sistema, né? Toda vez que você entrega para iniciativa privada, né, um serviço que ele é de interesse público, quer dizer, um serviço de energia, um serviço de água, principalmente para atender os mais pobres, né, ele não vai ser levado, né, por um motivo óbvio, né, por um motivo que a empresa ela quer um lucro, né, e ela dentro desse sistema capital ela não tá errada, né. Agora a gente tem que disputar a narrativa na sociedade, né, nós servidores, nós militantes, para a gente fazer a sociedade compreender que não é esse o caminho, né. Então, retomando um pouco isso, né, a partir da pergunta do Washington aí, nós tivemos na cidade, né, um grande embate, acho que uns 3, 4 anos, né, Washington? Praticamente lutando contra isso. Isso, 3 anos e meio, aproximadamente. Mais ou menos, né? Através do sindicato, do SEMAS é Nosso, né, outros movimentos apoiaram, o SOS Paranapiacaba, enfim, né, partidos, contra essa questão da entrega. Por quê? Porque a gente não acreditava, e a gente não acredita que esse é o caminho, né? O Semasa é uma empresa, né, que até o momento ela é superavitária, né, ou seja, ela produzia lucros, né, mesmo no sistema de abastecimento público ela produzia lucros, né, ela tinha os servidores, né, todos municipalizados, 100% municipal e concursados, isso é um ponto importante dizer, né, porque não eram servidores terceirizados, eram servidores diretos da autarquia, né, inclusive que tinham até melhores benefícios que os servidores da prefeitura, né, que isso até incentivava a luta dos servidores, como, por exemplo, o Vale Refeição, que acho que até hoje tem, né, Washington? O Semasa, né? O que restou do Semasa. Algumas unidades, para algumas funções, para alguns cargos, tem sim. Sim, e coisa que a prefeitura não tinha, ou seja, o Semasa, ele era uma empresa, assim, de excelência, ganhou vários prêmios nacionais, né, tem técnicos que eu conheço de muito respeito, eu poderia citar engenheiros aqui do Semasa, o próprio Washington, o próprio Aldo, tem engenheiros, assim, de respeito dentro do Semasa, né, a qualidade técnica, assim, do estado de São Paulo inteiro, e, infelizmente, o que foi feito pela prefeitura não foram ouvidos nem os técnicos financeiros, nem os técnicos da própria empresa, simplesmente entrou o jogo de interesse privado, e o que a gente viu ali na cidade, né, é uma empresa, né, que hoje tem o risco da própria empresa ser privatizada, né, hoje a gente vê, né, que muitos desses recursos, né, são aplicados em asfalto, né, o Semasa trazia muito recurso para a cidade, ajudava em várias áreas da cidade, né, era responsável por 12%, para vocês terem noção, 12% da arrecadação da cidade era do Semasa, né, então foi retirado isso do orçamento da cidade. E hoje a gente não tem, então foi muito grave, né. Agora, do ponto de vista da Câmara dos Vereadores, foi uma vergonha, né, eu acho que é uma foto histórica que ficou lá, eu tenho até hoje no meu Face lá, passaram por cima, eu acho que foi a pior coisa que fizeram, eu não vou ficar aqui citando o nome, mas quem lembra sabe, né,
Tem um vereador que até falou que não precisava dos votos dos servidores, nem precisava dos votos dos semasianos, né? Esse vereador está lá até hoje na Câmara Municipal, foi um dos principais articuladores da venda do Semasa, né? 11 vereadores, né? Ficou uma decisão apertada ali, 11 vereadores votaram a favor, sem consultar os trabalhadores, não foi construído um diálogo. A gente tentou por vários anos dialogar, sair enfim, com algum diálogo com relação à dívida, né? O antigo superintendente, o Ajan, a gente tentou diálogo também, não foi para frente, né? Depois houve a substituição aí, acho que, se eu não me engano, pelo Cicote, mas o processo já estava muito adiantado, a venda já estava muito adiantada, e deu no que deu. Praticamente centralizou aí na mão do próprio prefeito, né? Então, é muito triste o que aconteceu pela cidade, né? Um patrimônio histórico, 50 anos de Semasa, né? Uma empresa riquíssima em recursos humanos, riquíssima em tradição, em valores, sabe? E foi, assim, colocado à venda como se fosse nada. Então, muito triste para a história da cidade. Como eu disse, vai entrar para a história como o pior, nesse aspecto, como o pior prefeito da cidade, entregou um patrimônio, foi capaz de entregar um patrimônio do porte do Semasa, né? Da história do Semasa. E eu acho que a gente está aí para debater isso. E como a concessão também é de 40 anos também, eu acho que tem muito espaço para a gente discutir a remunicipalização ou a reestatização, aí, como foi comentado, né? Vai chegar um momento que a Sabesp, se for privatizada, que a gente vai lutar que não privatize, a gente sabe o que vai acontecer, que ela não vai atender todos, a gente sabe que o Semasa, do jeito que está também, não vai atender as populações aí como um todo, e a gente vai acabar chegando num momento aí de discussão dessa pauta aí, que todas as principais cidades, Munique, acho que Paris, Lyon, várias cidades da Europa, até a cidade da capital do Congo, também na África, várias cidades do mundo, elas discutiram isso por justamente não atender os interesses da população. Só para finalizar minha fala, para não ser muito extensivo, eu vou dar só um exemplo de uma empresa pública de telefonia, né, que foi colocada na Alemanha, né, não lembro a cidade, mas eu vou dar um exemplo, né. Essa empresa, ela era estatal, né, e ela tinha uma antena central, que essa antena central atendia determinados pontos, e antenas menores iriam colocando ao longo das cidades menores, e, enfim, refletia um sinal, uma com a outra, acabava atendendo todos, né. Sei que em determinado momento essa empresa foi vendida, né, a companhia estatal foi vendida, né, e essas antenas menores, elas davam custo de manutenção, porque tinha que técnico lá, carros, gasolina, enfim, energia e tal, né, e a empresa foi retirando todas elas, né, então o que acabou acontecendo? Todas as cidades ao interior em volta começaram a todas falhar o sinal de celular. E aí, o que acabou acontecendo? A própria população se revoltou por um serviço que estava pagando, foi contra a privatização de serviços, né? E acabou obrigando o governo a quebrar os contratos para poder voltar ao normal. Eu acho que isso é uma possibilidade muito grande, né? Nos casos que a gente tem aí, e é um exemplo de luta e de organização da sociedade que, com certeza, a gente vai ter aí, se esse processo se consolidar mesmo pelo Semasa e pela Sabesp do 100% capital privado. Tá mudo. Pronto. Tá mudo, Washington. Pronto. Muito bom, Rodrigo. Muito bom pela explanação. Agora eu acho que nós podemos passar para o próximo bloco. Tem vários comentários, várias perguntas. Tem algumas perguntas aqui que eu acho que dá para sintetizar e reunir em uma só. Comentários aqui do Alan José Duarte, que foi cofundador aí do movimento Semasa é Nosso, junto comigo aí, nessa luta em defesa do Semasa. E a Heleninha Rezende. Eles estão perguntando, a Heleninha Rezende está perguntando quais os vetos do Bolsonaro ao novo marco. E o Alan José Duarte está mencionando, com o veto do artigo 16 do novo marco legal, como ficam os contratos em andamento? Poderão ser prorrogados ou não? Então, basicamente, o que o Bolsonaro acordou com o Congresso
de vetar, ele não vetou. E o que a base de sustentação dele acordou de não vetar foi o que vetou. Então, sobretudo, essa questão do artigo 16. Renê, fala um pouco para nós sobre esse artigo 16, e eu acho que já pode casar a sua resposta também com uma pergunta que foi feita aqui com relação aos servidores da Sabesp. Heleninha Rezende também perguntou: quais as perspectivas de privatização de 100% da Sabesp, conforme o anúncio do Dória? Correto? Então, essa pergunta casada com os vetos do Bolsonaro. Está contigo a palavra, Renê. O Bolsonaro, ele sancionou a lei agora e vetou 4 artigos, que teve algumas interferências por parte também dos governadores, no sentido de tentar manter o mínimo aí de apoio às empresas estatais, né? Então, teve uma movimentação também por parte dos governadores no Brasil todo, né? Que eram contrários ao projeto. E como não tinha condição de brecar, tentaram minimizar o impacto. E dentre eles, entre os principais vetos aí, o que mais chamou a atenção nossa foi a questão do artigo 16, né, que foi colocado no sentido de garantir, nesse período, caso venha a vencer um contrato de programa entre o município e a empresa estatal, nós temos 2 formas de contrato. Uma é o contrato de programa, que se dá entre o município e a empresa estatal, e o contrato de concessão, que é entre o município e a empresa privada, né, a empresa privada. Então, esse artigo 16, ele garantia a renovação dos contratos de programa por um tempo de 30 anos. Então, a empresa, mesmo após essa aprovação do novo marco, você tinha os contratos que estavam a vencer, as empresas poderiam fazer o contrato, porque o que acontecia com a 11445? Quando estavam para vencer os contratos, a empresa já sentava com o município e, baseada nos planos municipais de saneamento, né, nas demandas do município, ela já se antecipava e renovava o contrato. Agora, com a 4162, o município é obrigado a fazer um chamamento público. Então, ele tem que se oferecer para a iniciativa privada. E aquele que oferecer o menor preço no atendimento, ele vai ganhar a licitação. Então, é obrigatório a necessidade de uma licitação. Isso daí, a olhos, parece que até é vantajoso, né? Falar que vai ter que oferecer uma licitação. E o principal objetivo é a garantia da tarifa menor. Isso daí causa uma ilusão na população, que fala, então é melhor que tenha mesmo essa concorrência, né? Só que, na verdade, na prática, o que vai ocorrer? Caso uma iniciativa privada venha ganhar o município, venha ganhar concorrência e atuar no município, ela não vai atender as demandas de universalização que eles estão falando aqui, né? Porque o artigo 10 do 4162 diz o seguinte, que os contratos em vigor, incluindo os aditivos de renovação autorizados nos termos da lei, bem como aqueles provenientes de licitação para a prestação e concessão dos serviços públicos de saneamento básico, estarão condicionados à comprovação de capacidade econômica financeira. Quer dizer, a empresa ela vai ter que ter a autossuficiência para universalizar o saneamento, né? 99% de água e 90% de esgoto, até isso que propõe a lei. Mas o grosso do financiamento acaba vindo dos cofres públicos, né? A iniciativa privada não vai pôr dinheiro onde ela tem um contrato de risco que dura 30 anos, né? Que tem um baixo retorno, o retorno é a longo prazo, não curto prazo, como eles querem, né? Então, a tendência, como ocorreu em várias cidades onde foram privatizadas, por exemplo, nós temos o caso mais marcante aqui no Brasil,
que foi o caso de Tocantins, onde no início dos anos 2000 foi privatizado a Saneatins, né? Eles privatizaram o saneamento lá em Tocantins, e a BRK, a Odebrecht Ambiental, que era saneamento, após 10 anos, ela devolveu para o estado de Tocantins 78 municípios não rentáveis, Washington e Rodrigo. Ela chegou para o estado e falou, olha, eu tenho 78 municípios, isso daí está tudo documentado, o estado teve que abrir uma audiência pública e criar a ATS, que é a Agência Tocantinense de Saneamento, para tocar os 78 municípios não rentáveis. E a Odebrecht Ambiental ficou com os 49 rentáveis. Olha que lindo isso, né? Então, eu tomo conta só onde dá lucro, eu pego o município de São Paulo, os municípios onde você tem 100% e toco o saneamento, e só entra dinheiro no caixa. E eu não faço os investimentos necessários, né? Então, o que eles querem é isso, é controlar esse fluxo de caixa, monopolizando e fazendo com que a iniciativa privada, né, ela objetive somente o lucro, né? É isso que está aí. O artigo 16, ele veta a renovação do contrato de programa, né, afetando, dentro da nossa perspectiva, afetando diretamente o instrumento que nós temos hoje, que é a questão do subsídio cruzado. A Sabesp, ela atua em torno de 373 municípios aqui no estado de São Paulo, né? Desses 373 municípios, como eu falei, em torno de 20 municípios tem uma arrecadação que subsidia o saneamento no interior do estado, que faz com que o saneamento chegue a esses municípios menores, né? Esses municípios menores. Santo André era um município autossuficiente, Diadema é um município, mas você tem municípios pelo interior do estado, Serra Azul, na região de Franca, que tem lá 5 mil habitantes, 6 mil habitantes. Você tem que ter o Estado por trás, né? Essa questão do subsídio cruzado, para levar o saneamento para essas regiões mais distantes, né? E o veto do artigo 16, ele ataca isso frontalmente, né? Então, vai ter uma briga agora para que o Senado e a Câmara vetem não aceitem esse veto do presidente Bolsonaro, que ataca as empresas estatais, né? Então, é uma luta que tem sido feita. Então, eu estou perguntando qual a perspectiva de privatização na Sabesp durante o governo Dória, né? O Dória tem anunciado, né? O Pinóquio, durante a campanha, ele falou que não, quando ele precisava de votos, ele falou que não ia privatizar o saneamento. Aí ganhou a eleição, colocou o Meirelles como secretário da Fazenda e já anunciou que quer privatizar a Sabesp, que ela vai render mais de 10 bilhões, né? 10 bilhões para o Estado, né? Só que essa privatização da Sabesp não é algo simples assim. Primeiro que vai ter resistência por parte dos trabalhadores, que são contra essa entrega desse patrimônio público que é a Sabesp, né? A quinta maior empresa de saneamento da América Latina, a maior do Brasil. Vai ter resistência, ele não vai entregar fácil isso. Nós não vamos deixar com que esse patrimônio seja entregue. E se privatizar, você tem também um instrumento de contestação jurídica, de inconstitucionalidade, que a titularidade de exploração do saneamento básico é do município. Então, cabe aos futuros prefeitos a gente pressionar o futuro prefeito aqui de Santo André que ele não aceite a privatização, que ele fez por exemplo, tem um contrato com a Sabesp, não tem com a iniciativa privada, não tem com uma empresa privada de saneamento. Então, se privatizar, tem como questionar. Então, esse impasse jurídico também cria uma barreira de contenção no âmbito da iniciativa privada, né? De querer tomar conta do saneamento nas principais cidades, né? Enquanto a iniciativa privada não tiver 100%
de garantias jurídicas de que não vai ter um reverso na privatização, ela não vai investir dinheiro. Também tem isso, né? Tem esse lado também. Então, são todas contradições que nós temos que explorar na defesa do saneamento público, né? Na defesa do saneamento público e na busca incessante da universalização do saneamento, para que todos tenham acesso à água tratada, a coleta, afastamento e tratamento do esgoto, para que a gente consiga limpar os nossos rios, que é possível. Você vai na França, você olha para o Sena, ele está limpo, você pode tomar banho lá. Você vai na Inglaterra, o Tamisa está limpo. Então, na Alemanha, vários rios que no início da Revolução Industrial se poluíram, ao longo do tempo eles aplicaram políticas públicas que permitiram que o rio voltasse, né, os recursos hídricos voltassem à sua origem natural, né, despoluíssem esses leitos desses rios. Então, acho que é uma tarefa muito grande e que, para encerrar aqui, fala, Pastor Rodrigo, o Brasil ele convive com uma falta de integração do saneamento básico com outras políticas públicas, né, como a habitação, né, a questão da saúde, do SUS, os recursos hídricos, né, o controle dos recursos hídricos, a questão do meio ambiente. Então, o planejamento territorial urbano, o saneamento público, ele tem que ter uma interface com todos esses agentes, né? Você tem um rio que, por exemplo, a água que abastece a cidade de São Paulo vem das serras de Minas Gerais. Ela vem lá de Monte Verde, de Extrema, daquela região de Minas Gerais, né? Daquela bacia hidrográfica. Deságua aqui na Cantareira e vai abastecer 10 milhões de pessoas. A mesma coisa um rio. Nós temos um rio que precisa ser despoluído. O Tamanduateí, que está aqui na nossa, que atravessa Mauá, Santo André, São Caetano, né? São Paulo. Esse rio precisa ser despoluído. Então, é uma tarefa que transcende a questão do município, né? Então, é importante o Estado como agente indutor também. Essa discussão tem que ser feita, e até a federação. Então, é uma discussão que não é fácil, não é simples, mas que nós temos que buscar incessantemente a participação social, o controle social, como forma de resolver esses problemas, né? De dar vazão e de dar atenção a esses problemas, recuperando. Aqui nós temos a questão da Billings também, do Guarapiranga. Isso daí está tudo incluído na discussão do saneamento. Muito bom, René. De fato, há uma grande tendência à judicialização dessa questão, porque o que a Constituição garante é o quê? É a cooperação entre os entes federativos, governo federal, estado e município, de uma forma harmônica, sem invadir a competência, um ente invadir a competência do outro. E aí, quando o governo federal coloca a faca no pescoço do estado, quando o BNDES coloca a faca no pescoço do estado, olha, você tem que privatizar, e o estado vai lá e coloca a faca no pescoço do município, isso não é cooperação, isso não é cooperação. E essa lei está criando esse mecanismo. Isso que você falou, nós temos uma situação aqui em Santo André que ilustra bem isso. A lei que permitiu a concessão dos serviços de água e esgoto à Sabesp, ela tem um artigo bem claro, que ela diz que aquele contrato, aquela autorização que o legislativo deu é nula, aquele contrato decorrente dessa autorização é nulo, contrato entre prefeitura e Sabesp é nulo, se houver alteração do controle acionário da Sabesp. Ou seja, em se privatizando a Sabesp em 100%, o que acontece? Ótimo. O município pode invocar esse artigo. As organizações, a sociedade civil pode invocar esse artigo. Os vereadores podem invocar esse artigo. Isso cria o que você falou aí, o que você chamou de insegurança jurídica para o mercado. Exato. E aí é que entra a briga da sociedade, a mobilização da sociedade e dos trabalhadores da Sabesp e os trabalhadores do Semasa. Fazer valer esse artigo, barrar na prática a implementação desse projeto e fazer valer a Constituição, que fala em cooperação, não fala em imposição. E é uma coisa tão sem sentido, sem nexo, que você pega o BNDES para socorrer um Estado, ele está obrigando os Estados a privatizar seus serviços de água. Aconteceu muito no Rio de Janeiro, com a SEDAI.
Ou seja, para emprestar dinheiro para o Estado tem que vender serviços de água e esgoto, tem que privatizar. E a empresa que compra pega dinheiro emprestado do BNDES. Então o BNDES abre o cofre 2 vezes. Ele abre o cofre para o Estado e abre o cofre para a iniciativa privada, para ela adquirir, para ela comprar a empresa pública. Ou seja, ela gasta duplamente. Por que ela não pega esse dinheiro, então, e já socorre o Estado? Não é um caminho muito mais curto? É um caminho muito mais curto. E sem falar dessa questão que a água é uma questão estratégica para o país. Não é algo não estratégico, algo não essencial. É algo que tem a ver até com a estratégia, com a segurança mesmo. E no caso da privatização da Sabesp, nós temos a questão das implicações que podem acarretar aos servidores do Semasa, porque eles estão emprestados, cedidos para uma empresa pública, para a Sabesp. 51% dela é público. O controle acionário dela é do Estado. Se privatizar, eu desconheço qualquer mecanismo que permita que uma empresa, que um município empreste seus servidores para trabalhar numa empresa privada. Então, além desses riscos que os trabalhadores da Sabesp correm, tem a questão dos riscos que os trabalhadores do Semasa correm. E aí eu vou passar agora para o Rodrigo falar um pouco sobre isso, sobre qual a perspectiva que ele vê para os semasianos caso a Sabesp seja privatizada. Vamos torcer para que isso não ocorra, vamos torcer para que a Constituição seja respeitada, a sociedade se mobilize e não deixe esse projeto avançar, os trabalhadores se mobilizem e não deixem esse projeto avançar. Mas em avançando, como aconteceu na Europa, como aconteceu na França, em avançando, qual a perspectiva, quais as expectativas dos servidores do Semasa, Rodrigo Gomes? Estava mudo. Bom, isso que o Renê comentou aí, e você, Washington, eu acho que eu faço uma menção aí, aqui, que nenhum país ele se constrói, né, nenhum país desenvolvido, nenhum país sério, ele se constrói sem os 3 pilares básicos, né, que eu sempre considero, que é educação de qualidade, saúde pública de qualidade, né, e saneamento público de qualidade, né. Por quê? Essas 3 áreas, porque são as 3 áreas que elas atendem diretamente todas as populações do Brasil, ou seja, energia, a nossa matriz energética é hidrelétrica, então, ou seja, água e energia para todos, educação de qualidade para todos, né, e saúde para todos, né. Infelizmente, a gente está indo na contramão disso, né, a gente debateu muito isso entre nós servidores, a gente debatemos isso enquanto movimento sindical, a gente está se debruçando muito com relação a isso. Agora, eu acho que o nosso papel agora é um papel mobilizador, é um papel de contínua reflexão sobre isso, né? Porque se, de fato, se consolidar essa venda da Sabesp, né, 100% da venda do capital da Sabesp, vai se tornar uma empresa privada, né? E aqui no nosso município, como você de fato disse, não existe essa possibilidade de cessão de funcionários para uma empresa privada, ou seja, das duas uma, ou vai ter corte de funcionários, ou a prefeitura vai absorver um custo, né, que ela não estava previsto, né? Eu não sei até que ponto, né, e aí precisava constar um jurista, não sei até que ponto isso é legal, se isso não é, se isso tem jurisprudência, se não tem, mas eu acredito que não tenha. Então, isso é uma atividade que incessantemente nós temos que disputar a narrativa da sociedade, né? A Sabesp, ela recentemente, acho que anunciou, faz 10 dias, um aumento de 3,4% no reajuste da água. Nós, servidores, estamos com reajustes congelados até, no nosso caso aqui no município de Santo André, até maio de 2022. Agora, eu pergunto para você, servidor, pergunto para você, sociedade civil, pergunto para você que está assistindo essa live, né? Vocês acham justo uma empresa vir e reajustar a sua conta de água quando você não tem nem o reajuste do seu salário, né? Você acha justo uma empresa, né, com trabalhadores tão bons como a Sabesp tem, né, mas ela numa empresa que não investir nos municípios menores,
né, por gana, por essa falta de articulação aí com os demais entes federados. Então, é uma discussão muito corrente que a gente tem que ter, de muita consciência política, de muita formação. Eu acho que demanda, viu, Washington, muito tempo para a cidade entender o que foi a perda do Semasa, que o pessoal não está sentindo. Por enquanto, os vereadores estão aí na cidade desfilando para um lado para o outro, com fotinho de asfalto na rua X, na rua Y, né? Enquanto a cidade vai afundar em precatórios, né? A gente sabe que Santo André é uma das cidades do Brasil com o maior número de precatórios, né? Então, sem o dinheiro do Semasa, também, que servia de recurso à própria dívida dele, mas também gerava recurso para o pagamento de outros precatórios, de forma indireta, se for direto, de forma indireta, você vai estar gerando aí um déficit muito grande na cidade. Então, acho que de forma resumida é isso. Eu acho que o nosso papel, a gente não tem que deixar de fazer, conscientizar, a CUT e a CTB, eu acho que vão nessa mesma direção, defender o interesse dos servidores, defender os interesses da sociedade civil. Eu acho que os munícipes, como o companheiro Renê colocou, das nossas 3 cidades aí, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Rio Grande da Serra, que pouco é citado, mas tem as áreas de manancial também lá, a gente precisa preservar lá, então a gente precisa ter um movimento ambientalista junto conosco, né, porque não é só uma luta trabalhista, uma luta de preservação ambiental, então isso que o Renê colocou é muito importante, a gente tem que lutar muito pelo preservamento ambiental. Você vê que nas últimas semanas a Amazônia tem se desmatado bastante, a Mata Atlântica, enfim, então acho que tudo isso se resume a esse ponto. A gente precisa continuar esse trabalho de movimento social, de movimento de lutas populares, e estamos aí dispostos a estar junto com a população, a estar junto com os trabalhadores, e dispostos a fazer essa luta mesmo, que ela é difícil, a gente sabe disso, mas a gente não se cansa, né? A gente estava aqui conversando antes da live, né? A conjuntura é dura, né? Mas a gente não foge do reio, né? Então, acho que é um pouco isso, e a vida continua, né? Só um recadinho antes de eu me despedir aqui da live. Nós, cidadão, vou colocar, né? Nós da cidade de Santo André, professores, educadores também, a gente tem discutido muito sobre o retorno da volta às aulas, né? Isso também interfere muito na questão do saneamento, né? A gente não tem infraestrutura 100% aqui na rede de Santo André, né, de água, de esgoto, com relação ao coronavírus, e o governo do estado tem a todo momento forçado o debate de volta às aulas, né? Então, quero deixar aqui, pelo menos, minha posição pessoal muito clara com relação a isso, né? Sou contra esse retorno à volta às aulas. O Washington tem uma filhinha linda, né, Washington, pequena, né? Eu acho que não sei se o Renê tem também, mas eu acho que né, são crianças uma joia da gente, né? Eu acho que elas não merecem passar por esse risco, né, que o governador Dória tem colocado às cidades, que o prefeito Paulo Serra não tem dialogado com a cidade, né? Então, é um momento muito delicado também, que a gente exige discussão, e a gente é contra esse retorno agora no dia 8 de setembro, porque coloca em risco justamente as populações mais vulneráveis, que elas não têm acesso ao saneamento, elas não têm acesso a uma água adequada, né, e podem se tornar vetores do coronavírus, assim como podem se infectar também do coronavírus aí por toda a cidade. Então, a gente se coloca contra isso e à disposição para o debate aí na cidade. Muito bom, meninos. Muito bom, companheiro, camarada. Bom, vamos estender mais uns 10 minutinhos só para responder mais umas 3 questões, e eu já pretendo passar para as considerações finais de vocês. Tem uma pergunta aqui da Heleninha, que ela diz o seguinte: quais os argumentos de outras cidades em outros países para remunicipalizar? Bom, os argumentos apontados foi a questão, acima de tudo, preço alta dos preços das tarifas, redução da transparência, porque a empresa privada não tem o mesmo nível de transparência que o setor público. Muitas coisas na iniciativa privada é até sigilo industrial, sigilo por uma questão de segurança de mercado, para não influenciar nas bolsas de valores e tal. E também a questão da porcentagem, da taxa de universalização que não foi atendida.
As metas propostas não foram atendidas, o preço subiu, a transparência caiu, ou seja, eles pegaram o filé e deixaram o osso para o Estado. E é isso que eles querem fazer aqui no país, no Brasil. Privatizar o filé, deixar o Estado com o osso e deixar a conta para a população pagar. Foi o que o camarada René falou com relação a Tocantins. Privatizou, pegou centenas de municípios, devolveu 77, ficou com 44. Ficou com os rentáveis, as áreas rurais, as periferias, as cidades pequenas. O Estado teve que assumir e criar uma empresa estatal. Então, essa lógica é a lógica que vai se configurar aqui no Brasil. As empresas que estão sendo expulsas praticamente da Europa, é as que estão querendo vir comprar o saneamento aqui no Brasil. De 2009 para cá, de 2000 até 2017, houve 884 casos de reestatização ou remunicipalização na Europa. Só na França, 106 municípios remunicipalizaram a água. A França foi uma das pioneiras em estatizar a água, em privatizar a água. Foi uma das pioneiras no mundo. Não deu certo. Esse modelo não funcionou. Hoje eles estão corrigindo esse erro e o Brasil está indo na contramão. Está querendo adotar esse erro, esse modelo errado que não deu certo lá. Então, com isso, eu acho que a questão da pergunta da Heleninha nós respondemos. Nós não vamos conseguir responder a todas as questões, a todas as perguntas. Espero que nós tenhamos outra oportunidade de aprofundar esse assunto. Várias pessoas aqui deram boa noite para nós, deixaram perguntas. Valdir Gonçalves, Alan José Duarte, CTB São Paulo, Marcela Cheyenne, Natividade Silva, minha sogra, Robinson da Silva Moreno, outro servidor do SEMASA, assim como a Alan e a Heleninha, Laerte Soares também, um forte abraço, servidor do SEMASA também, Lúcia Nunes está atualmente trabalhando cedida na Sabesp, Meire Souza, servidora também nossa aqui de Santo André, Ana Maria Cardoso Daniel, várias pessoas aqui, Silvio Massura, Valdir Gonçalves, um forte abraço aí para todos vocês. Bom, tem uma questão aqui também que talvez seja interessante nós abordarmos. A Heleninha perguntou com relação à ação popular que foi impetrada contra a mudança de quórum que a Câmara adotou para aprovar a lei. O prefeito não tinha quórum para aprovar a legislação, e aí na hora da votação, no último momento, aprovaram a alteração, a redução. Ele precisava de 14 vereadores, ou 15, 14, e não tinha esses 14. Aí na última hora a presidência da Câmara aprovou a redução para 11. Com 11 ele conseguiu aprovar. E essa manobra foi questionada na Justiça. Em primeira instância, a prefeitura ganhou, foi para a segunda instância. Eu consultei há um mês atrás aproximadamente, ainda estava aguardando, estava conclusa, os autos estavam conclusos para o despacho, para a decisão do juiz, do desembargador, mas não tinha sido efetivado ainda, até um mês e meio atrás. Não sei em que pé está. No entanto, nesse andar da carruagem, o meio de campo embolou tanto que eu não sei se uma decisão favorável vai surtir algum efeito. A justiça, ela age muito em cima do fato consumado. O juiz, na hora de tomar a decisão, muitas vezes ele pensa no fato consumado. O fato já está consumado, uma decisão agora vai trazer mais impactos do que se eu deixar a situação como está. Então, cabeça de juiz nós sabemos como funciona. Ele tem o livre convencimento e, enfim, a nossa briga hoje maior não é essa. Oi? Fora o fórum, né, Washington, que está fechado pelo coronavírus aí. Exatamente. Eles estão se aproveitando. Não estou falando que ele está agindo de má fé, tá? Mas estou falando que eles estão tem essa dificuldade a mais. É. Exatamente. Tem essa questão mesmo. O que eu gostaria de enfatizar é que, reunindo o que vocês três disseram, o que fica claro, semasianos, sabespianos e população, isso no âmbito de São Paulo. E os demais municípios, servidores dos demais municípios, têm que entrar nessa briga para tentar barrar a implementação desse projeto de lei, porque dessa lei já se tornou lei. Porque isso trará sequelas, consequências negativas para a sociedade. A sociedade vai pagar a conta, a iniciativa privada vai comer a carne, e o Estado terá que roer o osso. A grosso modo, é isso.
Porque a economia, os economistas, os privatistas, o objetivo deles é o lucro. Eles ficam em um local enquanto há lucro. Eles ficam numa atividade enquanto há lucro. A partir do momento que ela deixa de gerar lucro, passa a gerar despesas, gastos, eles migram para outra atividade. E o Estado fica com uma bucha. Eu passo agora para o Rodrigo Gomes fazer as considerações finais dele aí. 3 minutinhos, porque nós já estamos com 1 minuto e 15 de live. 3 minutinhos para o Rodrigo, 3 minutinhos para o Renê. No mais, eu agradeço a todos que estiveram conosco. Essa live vai ficar salva na nossa página. Se vocês puderem compartilhar com outras pessoas, compartilhem. Não deixe de curtir a página. Continue acompanhando, porque nós teremos outras lives tratando de outros temas e talvez até aprofundando um pouco mais esse tema, porque não se esgota aqui. Desculpem aqueles que nós não pudemos responder as questões, as perguntas, mas numa próxima oportunidade eu creio que o faremos com mais atenção. Rodrigo, está contigo a palavra. 3 minutos. Rapidinho, até atropelei, eu pensei que a gente ia acabar ali, naquele momento. Bom, só quero agradecer a vocês pelo convite, né? Para mim é uma honra sempre estar lutando ao lado de vocês, com o companheiro Renê, é uma honra estar aqui com você, né? A CTB sempre está à frente à luta aí dos trabalhadores, né, de modo geral do Brasil e especialmente aqui na Sabesp, no nosso governo do estado, né? Eu espero que a gente tenha sucesso nessa questão de barrar, e contem com a gente do Sindserv comigo, enfim, para a gente militar nessa área, estamos juntos, né? Quero agradecer aqui ao companheiro Washington, trabalhador do Semasa, sempre esteve aí nos movimentos sociais, o Semasa é nosso, é filiado no Sindserv, também está sempre está aí, lutando conosco. Espero também, né, que nossos apelos aí feitos, nossas reflexões levem aos nossos ouvintes, né, nossa audiência, a uma reflexão propositiva, né, que daqui a alguns anos a gente tenha mais força, né, tenha mais união, e que não aconteça na nossa cidade o que aconteceu, né, com outras áreas também. Lembrando, aqui, rapidamente, que a gente ainda tem autarquias públicas na cidade, né, a gente temos a funerária, nós temos o Instituto de Previdência, que é um dos melhores, dos maiores do Brasil, né, enfim, nós temos... o Renê falou bem, antes da live, o SUS aqui de Santo André tem profissionais excelentes aqui, só que infelizmente está com um programa aqui com a fundação que a gente precisa combater as OS, que o Sistema Único de Saúde ainda é a melhor forma de gestão de saúde, não organização social, a gente não acredita nesse modelo de gestão por toda a cidade, então a defesa do SUS, né, é importantíssima nesse momento, e dizer para os nossos ouvintes que estaremos na luta juntos com eles, né, e qualquer dificuldade no dia a dia que tiverem, que precisar da gente, nós estamos aí, meu Face é Rodrigo Gomes, né, tá lá os dados que quiserem, estamos à disposição aí, obrigadão pelo convite, hoje é sexta-feira, né, não sei que alguns estão trabalhando, outros não, mas um excelente final de semana para todos vocês e Deus abençoe vocês. É isso aí. Renê Vicente. Washington, Rodrigo, agradecer a oportunidade. Eu estou compartilhando aqui no meu Face e eu acho que não aparece para você, Washington, mas tem uns companheiros aqui. Por exemplo, eu vou agradecer aqui que nós temos o companheiro Roger Jimenez, que é um companheiro venezuelano. Ele manda uns saludos desde Venezuela, camarada Vicente e todos os companheiros. Roger Jimenez, ele é presidente do Sindicato Nacional Bolivariano de Trabalhadores Postales de Venezuela. Então, nós temos uma presença internacional aqui, acompanhando, na qual a gente agradece. Tem também a Marici, a Eliette, o Ivo Bonfim, Salvador da Silva, o Abidon de Souza, que tem ajudado a gente aí, Rodrigo, junto aos companheiros da Semasa, que agora estão prestando serviço na Sabesp, aí, nessa parceria que a gente tem feita também, né? Acompanha a gente aí em Santo André, o Oliver Silva, o Roberto Almeida Costa, que é trabalhador da Sabesp, o Julinho Furukawa, que está aqui, que é um trabalhador da CETESB, que é a Companhia de Saneamento
Ambiental do Estado de São Paulo e vários outros que a gente agradece em plena sexta-feira, tem nos acompanhado aqui. Rapidamente, para terminar aqui o nosso bate-papo, que foi importantíssimo, estamos à disposição, Washington. Quiser fazer outro também sobre reforma trabalhista, mundo do trabalho, estamos aqui à disposição, sim. Acho que a gente tem que debater mesmo. E, rapidamente, a companheira perguntou qual é o argumento de remunicipalização. A principal coisa foi o seguinte: a tarifa aumentou, os serviços se precarizaram, não houve investimento, como eles falavam. É só ver o caso, estudem o caso de Manaus, né? A companheira Heleninha Rezende está perguntando aqui. Então, nós tivemos, como você falou, 884 casos de reestatização e remunicipalização, né, em 35 países, em 5 continentes, dos quais 287 municípios foram no setor de saneamento. Só nos Estados Unidos, Atlanta é o caso principal, nós tivemos 53 processos de remunicipalização de empresas que foram privatizadas. E por aí vai, Cochabamba, onde nós tivemos a Guerra da Água nos anos 2000, Buenos Aires, Singapura, né, Berlim, Paris, na França, como você citou, e vários outros. E para encerrar, no Brasil, nós temos poucas empresas que controlam desses 312 municípios que são praticados saneamento pela iniciativa privada, poucas empresas controlam em torno de 80% desses 300 municípios, dentre as quais, as principais, nós temos o seguinte: a BRK Ambiental, ela é controlada pela Brookfield, que é uma empresa canadense. A EGEA, que tem como acionista o GIC, que é um fundo soberano de Singapura. A Iguá tem como acionista direto um fundo canadense de pensão, a IMCO. E a GS Inima é controlada pela coreana GS. Então, você acha que o fundo canadense lá da AMCO está preocupado com o saneamento básico nos rincões do Brasil? Eles estão preocupados, gente? E é isso que vai acontecer com a privatização. Essas empresas são controladas por acionistas externos que têm interesses forrâneos que não se colocam no interesse da nação, do povo, da soberania do povo brasileiro. É por isso que nós temos que combater e atuar firmemente, levando esse conhecimento para a população, para que ela entenda que vai aumentar a tarifa, vai precarizar o atendimento. E capitalismo é o seguinte: quem tem dinheiro tem acesso, quem não tem, fica fora. Muito obrigado a todos, boa noite, Washington, boa noite, Rodrigo. Um forte abraço a todos aqueles que nos acompanharam até agora, em nome da CTB São Paulo e do Sintaema, Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente. Até o nosso presidente aqui, o Fajan, estava nos acompanhando aqui pela live. Um abraço, Fajan, que hoje foi um dia de live o dia todo. Foi de manhã, de tarde e agora de noite. A gente encerra com chave de ouro. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço. Rodrigo, muito obrigado aí pela participação, por terem aceitado o convite. Renê, muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Foi muito enriquecedor para nós. Peço desculpa aí para os colegas que você mencionou o nome, Renê, porque realmente não aparece para mim. Eu estou acompanhando aqui pela minha página. Eu confesso, ainda sou leigo aqui, eu não consigo compartilhar, então eu abri uma sala de vídeo aqui. Eu nem sei como funciona, mas sei que o importante é que o povo está vendo. Exatamente. Não, o que aparece aqui para mim, as pessoas que aparecem aqui para mim, é as que estão na minha página no Facebook. E eu acho que o Rodrigo também é a mesma coisa, os que estão assistindo pela página dele, e você pela sua página. Então, eu agradeço a todos que estão assistindo aí pela página do Renê Vicente, um forte abraço aí, fico muito feliz de saber que essa live cruzou as fronteiras do Brasil. Um forte abraço aí também para todos da página do Rodrigo Gomes. Mais uma vez, muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Renê, pela contribuição riquíssima que vocês deram aqui para todos nós, servidores, população. E muito obrigado para você, espectador, que acompanhou, que teve paciência de ficar aí 1 hora e 24 minutos nessa live conosco. Como o Renê disse, numa sexta-feira não é algo tão fácil de se fazer. Muito obrigado aí pelos comentários. Mais uma vez, perdoem-nos pelos comentários que não pudemos responder. Na próxima, a gente procura reservar um tempo maior para essa interação,
mas eu acredito que, mesmo que, vamos dizer assim, paralelamente, nós conseguimos contemplar aí as perguntas, os comentários de cada um. Um forte abraço aí a todos os espectadores, um forte abraço aí, Rodrigo, um forte abraço aí, Renê, saúde e paz a todos. Fique em casa sempre que possível, se precisar sair, usem máscara. Exatamente, precisamos defender o SUS, é uma das maiores bandeiras atualmente. Vendo aqui meu merchan. Não, tranquilo. Está aí uma ótima pauta para a próxima live. Um forte abraço a todos aí, uma boa noite, paz e saúde a todos vocês. Encerrando. Saiu?